Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, caderninho na mão, nossas ideias a respeito de linguagem, suas diferentes realizações e manifestações efervescendo aí, não é verdade? Olha só, para esse encontro, para essa aula, gente, eu trago um pouco mais das nossas percepções aí a respeito dos estudos de linguagem, a respeito das concepções de norma padrão, de norma culta, enfim, né? De ortografia e acentuação, precisamente para essa aula, e algumas questões que estão relacionadas, principalmente, gente, à abstração de linguagem. Por que abstração? Porque, olha só, acentuar e escolher o registro gráfico para os sons são pura questão de convenção, não é verdade? E são convenções também, que são esses registros, que fazem com que a gente tenha aí os diferentes tipos de desvio, inclusive, né? Desvios explicáveis, desvios interessantes até pelo ponto de vista do estudo das ocorrências em português. Bom, então, vamos lá, olha só, o que eu trouxe aqui? Ortografia e acentuação para a gente falar. Alguém aí do outro lado pode dizer, ih, prof, mas sou ruim nisso que, nossa, eu escrevo tudo e não coloco acento, tá? Então, olha só, pessoal, acentuação é um critério, é um item que está dentro, por exemplo, lá no Enem, está dentro da competência 1, né? Então, não acentuar vai incorrer num desconto significativo na sua competência 1. Em outros vestibulares, pessoal, vestibulares grandes, né? Que a gente pode falar de grandes universidades. Ok, vamos lá. FUVEST, Unicamp, UFPR, URGS, né? UFSC. Quer dizer, todas essas faculdades grandes, essas universidades grandes, têm sim redação para ser feita. E nesse processo todo, gente, na escrita da redação, um dos itens avaliados, um dos critérios, está relacionado diretamente à ortografia e acentuação. As escolhas bem ou mal feitas por você nesse sentido, ok? Muito bem, então vamos seguir, vamos observar juntos o que é que nós temos aqui? Joia, joia, então vem comigo. Olha só, antes de tudo e mais nada, antes de falar das regras propriamente, gente, eu trouxe aqui uma crônica que vai tratar, é uma crônica do Gregório do Vivier. E eu acho ela muito interessante porque ela vai tratar de uma maneira descontraída, leve, interessante, do jeito que deve ser o texto de crônica num jornal, mas vai tratar do tema justamente do acordo ortográfico, que não é mais novo acordo, como a gente chamava, né? Já é velho acordo, na verdade, né? Mas que passou a vigorar desde o início de 2016 no Brasil, né? Então tá, novo acordo eu já falo daqui a pouco, mas vamos olhar a crônica primeiro, daí a gente fala de alguns toques, de alguns tópicos relacionados a ele, tá bom? Segue lá comigo então. Vamos juntos, gente? Olha o que diz. Que ódio! Detesto usar este espaço para falar sobre coisas que odeio. A razão é simples. A crônica é um pedaço de amor cercada de ódio por todos os lados. Por quê? Alguém vai dizer, como assim, prof? Olha só, gente, se nós pensarmos, e ele vai descrever isso para nós, mas se nós pensarmos em onde a crônica é publicada no jornal, ela é publicada justamente no meio, né? Entre editorial, charge, artigos de opinião, a crônica está cercada por esses textos cheios de ódio muitas vezes, né? Ele vai falar isso, olha lá. Ele diz, a crítica odeia o filme, o editorial odeia o governo, a carta do leitor odeia o editorial e o governo. Queria que este espaço fosse dedicado aos passarinhos que pousaram no parapeito. Mas até hoje nenhum passarinho pousou no meu parapeito. Os cocôs de passarinho, em compensação, não param de surgir. O ódio, na maior parte das vezes, é irracional. Odeio os carros quando estou a pé. Odeio os pedestres quando estou de bicicleta. Odeio os ônibus quando estou de carro. Odeio os ônibus quando estou de ônibus. Odeio o mundo quando eu acordo. Odeio cigarro. E odeio quem se incomoda com cigarro quando eu estou fumando. Odeio acordar cedo e odeio acordar tarde. Odeio o Brasil e odeio ao mesmo tempo as pessoas que odeiam o Brasil. Tem ódio que não faz o menor sentido, mas tem ódio que faz. Por exemplo,
sem nenhuma razão plausível, acrescentaram um pitoco no meio da tomada, tornando obsoletos todos os eletrodomésticos do país. Não por acaso, a tomada tem 3 pinos, como o tridente. Eu tenho certeza de que foi obra do demônio, ou do Eduardo Cunha, o que dá no mesmo. Vejam, gente, o tom satírico aí do texto, né? É o tom da crônica mesmo, ele é crítico, mesmo com o assunto que não está sendo tratado, né? E ele faz esse tipo de tratamento de brincadeira aí para chamar a atenção do leitor, justamente para que o leitor entenda que o tema de que ele está tratando está relacionado a outros aspectos à sua volta, né? Bom, quem é que não se incomodou com a história da tomada de 3 pinos, né? Que faz com que as entradas para essas tomadas sempre precisem de um adaptador nas nossas casas ou que tenham que ser trocadas. Então, o que ele diz, olha, isso, ele brinca, né? Só pode ser obra do demônio ou do Cunha, o que dá no mesmo. Ele brinca aí no texto, né? Mas pior que a tomada de 3 pinos, tá bom, tão ruim quanto, é o novo, que já nasceu velho, acordo, com o qual ninguém está de acordo, ortográfico. O desacordo é a tomada de 3 pinos da língua portuguesa. Vejam, gente, como é que ele faz uma crônica argumentativa muito bem fundamentada, né? Ele começa explicando aqui a maledicência que nós fazemos em relação à tomada de 3 pinos, né? E associa, faz uma analogia entre essa tomada de 3 pinos e o acordo ortográfico da língua portuguesa, com o qual, diz ele, ninguém está de acordo, né? O desacordo é a tomada de 3 pinos da língua portuguesa. Não bastasse termos poucos livros e uma população que não lê, os gramáticos tornaram obsoletos todos os livros do país. De 1911 até hoje, o português brasileiro sofreu 5 reformas ortográficas. Nesse mesmo período, o inglês, o francês e o espanhol não sofreram nenhuma. E o pior, a reforma não faz o menor sentido. Caiu o hífen em pé de moleque, mas não caiu em pé de meia. Caiu em pão de ló, mas não em pão de leite. Caiu o hífen de copiloto e junto com ele o de cocomandante. Sim, isso mesmo. Agora o cocô é o mandante. Dos acentos, o trema é o que faz menos falta, embora tivesse grande valor afetivo. Agora, para de parar se escreve igual a para de em direção a. O que antes parava, agora não para mais. A manchete trânsito para São Paulo pode significar 2 coisas opostas. A população que já não sabia escrever agora sabe menos. Quem ganha com isso? Os gramáticos, claro, classe com a qual ninguém se importa até o momento em que se proclamam indispensáveis. Os gramáticos são os fabricantes de Benjamin da língua portuguesa. Olha que interessante, gente, os recortes de campo semântico que ele vai fazendo no texto, né? Benjamin é um dos nomes pelos quais se conhece a tomada, né, dos aparelhos que ligam os aparelhos à entrada justamente de energia nas casas, né? Então, ele brinca com a ideia e diz, ó, os gramáticos são esses fabricantes de Benjamin, são eles, em língua portuguesa, que fazem com que a gente precise deles, né? E muito interessante, pessoal, esses obstáculos que ele coloca para a aceitação do acordo ortográfico, porque é verdade, que lógica há em tirar, por exemplo, vejam comigo, tirar o hífen de pé de moleque, mas não tirar o de pé de meia. Tirar o hífen de pão de ló, mas não o de pão de leite. Vejam só. Bom, a explicação, inclusive da Academia Brasileira de Letras, para isso, né, gente, que se envolveu aí como parte interessada, defensora do acordo, a explicação deles era de que, olha, há palavras em que essa noção de composição já não existe mais, então não vale, não precisa mais o hífen. Agora, qual o histórico diferente aí de pé de moleque e, por exemplo, pé de meia ou pão de leite e pão de ló? Diz, bom, os processos de formação são exatamente iguais, né? Então, por que de um cai o hífen e do outro não? Ah, é só para a gente ter que andar com um dicionário ou com um livrinho de vocabulário ortográfico embaixo do braço, né? Vejam só, gente, essa crônica
não vem trazer para nós aí um conjunto de regras, né? Ela não vem sistematizar, mas ela vem nos colocar para pensar na funcionalidade, na utilidade e às vezes nas dificuldades criadas por um novo acordo ortográfico, né? E eu dizia a vocês que, de novo, já não tinha nada, ele também disse isso na crônica, porque olha só, gente, a conversa sobre esse acordo ortográfico existe desde 1989. Só em 2009, 20 anos depois, né? Só em 2009, 20 anos depois, é que ele foi de fato assinado e colocado para girar, para funcionar nos países falantes de língua portuguesa no mundo, inclusive, claro, o Brasil. O que aconteceu naquele ano, gente? Então, foi um corre-corre das editoras, inclusive, para jogar fora tudo que era livro já impresso, livro didático principalmente, para poder colocar no livro que iam oferecer no mercado o carimbo de acordo com a nova ortografia, né? Então, corre para ajustar essas coisas que não faz o menor sentido, na verdade, né? Por quê? Porque se nós temos distanciamentos, gente, em língua portuguesa, eles não são de ortografia. Eles são muito mais de semântica e de léxico, de vocabulário da língua, pelo distanciamento geográfico, né? Então, vejam, a mexida aí foi de menos de 1% no registro de língua. Então, o argumento da aproximação entre os povos cai por terra nesse sentido. Bem, e traz uma série de dúvidas que se já havia antes com relação à ortografia e hífen e acentuação, há algumas que vão ser criadas com mais ênfase, com mais força ainda, ok? Bom, depois de observar então essa crônica que nos faz refletir sobre a utilidade de um acordo como esse mesmo, pessoal, vamos dar uma olhadinha? Então, em algumas questões aqui que eu trouxe, para a gente relembrar, eu disse que acentos e ortografia são partes de convenções da língua. O que quer dizer, pessoal? Quem tinha caneta para dar a canetada no momento, né, estabeleceu que se escrevia com X e grafou com X e aquilo saiu valendo, né? Quem tinha canetada para fazer valer no momento disse que se acentuava e aquilo passa a ser acentuado, né? Em termos, pessoal, de acentuação, confesso a vocês que acho a língua portuguesa muito rococó, muito barroca, né? E lá na aula do barroco você entende, muito cheia de coisinha, de penduricalho, né, prof? Verdade. Acho ela muito cheia de penduricalho, gente, em relação à acentuação, tá? Temos demais acento, demais marcaçãozinha. Não sou só eu que acho isso, não. Monteiro Lobato já achou isso lá no pré-modernismo, gente, já lá antes de 1922, quando ele escreveu, já nós vamos ver um trechinho, o Emília no País da Gramática e outros textos dando conta disso, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então se é tratado, se é convenção, gente. Não impede que a gente reclame, que a gente discuta a respeito, né? Mas na hora de escrever o nosso texto para valer nota, para ser avaliado, obviamente a gente obedece, né? Não impede que a gente conteste, mas na hora da avaliação a gente escreve bem bonitinho como manda o figurino, ok? Vamos lá então. Como saber quando acentuar, pessoal? Bom, aqui eu quero conhecer ou lembrar com vocês uma série de questões relacionadas a, então, a terminação e a força das sílabas das palavras, né, gente? Olha lá. Oxítonas. A sílaba tônica e o acento gráfico, quando existe, recaem sobre a última sílaba da palavra, tá? Então, por exemplo, como é que eu vou ter aí uma oxítona? Diz, prof, então vamos lá. Ó. Eu tenho, por exemplo, chapéu, tá? Tá aqui, ó. É uma palavra oxítona, certo? Paroxítona. A sílaba tônica e o acento gráfico, quando existe, recaem sobre a penúltima sílaba da palavra, né? Então, por exemplo, eu vou ter o que aqui? Prof, aqui não tem aquela espécie de caída de acentos que aconteceu nas paroxítonas com ditongo? Verdade, gente, olha só. Por exemplo, heróico, tá? Tinha acento antes do acordo ortográfico. Era heróico, né? Agora, gente, como nós temos aqui, ó, uma paroxítona com um ditongo decrescente, justamente na sílaba tônica, nós não vamos ter mais acento.
É o mesmo caso de assembleia, mocreia, jiboia, tá bom? Esses casos é que vão acontecer aí, então, com a paroxítona, tá? Agora, olha só, história, por exemplo, história, tá? Então, história é um exemplo de paroxítona. A acentuação está aqui, ó, na penúltima sílaba. Proparoxítonas, gente, são sempre sílabas tônicas, na terceira, na antepenúltima sílaba, e todas elas são acentuadas, tá? Todas, ok? Então, árvore, lâmpada, tá? Polissílaba, tá vendo? Ó, tá? Todas são acentuadas, ok? Lembrando disso, então. Muito bem. Falar um pouquinho, gente, de alguns acentos diferenciais que justamente, é bem que nem o nome diz, fazem diferença no significado, por isso são chamados de diferenciais, e fazem diferença quando a gente está escrevendo, na escolha que a gente precisa fazer para as palavras, tá? Então dá uma olhada lá, ó. Gente, isso aqui é tudo de acordo com o novo acordo ortográfico, tá? Então vai lá. Ele vem e eles vêm, do verbo vir, gente, tá? Não é do verbo ver. Do verbo vir, veja só, eles vêm, plural só marcado pelo acento circunflexo, ok? Ele tem e eles têm, tá aqui, ó, do verbo ter também. Profe, se fosse do verbo ver, como é que ficaria? Ele vê, do verbo ver, tá? E eles veem. Olha só, esse aqui é do verbo ver, tá? O que aconteceu de diferente depois do acordo ortográfico? Com o plural do verbo ver, ó, continua com os dois es, com o redobro de e, mas não tem mais o acento no primeiro e, tá bom? Olha só, gente, obter, por exemplo, ó, a célula obtém com agudo no singular e obtém com circunflexo no plural. Ninguém sabe de onde provém tanto dinheiro. Vamos lá? Qual é o sujeito aqui? O que é que quem provém? Tanto dinheiro. Tanto dinheiro provém de onde? Então tá aqui, ó, singular, acento agudo. Os documentos provêm da matriz, plural, acento circunflexo. Beleza? Muito bem, gente. Essa telinha é para guardar para quando a gente estiver escrevendo, né, e tiver dúvida, é para fazer aí um cartazinho no cantinho de estudos da gente, para não se esquecer, tá? Anota aí bem bonitinho no seu caderno de orientações. Bom, depois do acordo ortográfico, então, como é que ficou, né, gente? Deixei esse quadrinho aqui para a gente saber também. Olha, ficou muito difícil de guardar tudo de cabeça depois do acordo, gente. Mudaram várias coisas, às vezes sem muita lógica. Então, muito legal que vocês guardem, deixem por pertinho até acostumar melhor, tá? Dá uma olhada lá, ó. Como é que ficou depois do acordo? O verbo por continua com acento, por preposição sem acento, como já era antes. Então, olha o exemplo. Você pode pôr seus sapatos aqui. Você sabe por onde começar? Vejam, verbo e preposição, né? Verbo, preposição, tá? Pôde, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito. Como ele pôde fazer isso? Continua, ok? A pode, terceira pessoa singular, presente do indicativo. Como ele pode. Então, lembrem assim, ó, aqui é fechado, já tem o acento, e aqui é aberto, é como se tivesse agudo, tá? Então, diz assim, observe que o uso ou não do acento dá características temporais distintas para as ações, né? Um está no presente e o outro está no pretérito perfeito. Uma ação já terminou e a outra está em curso, tá? Então, vai lá, ó. Como é que aparecem os verbetes de dicionário, gente? Para nós sabermos da pronúncia e se eles são paroxítonas, proparoxítonas ou oxítonas, né? Dá uma olhada. Eu usei o substantivo medo aqui para nós observarmos. E a gente precisa ficar bem amigo dos dicionários, gente. É muito bom, tá? Que a gente sempre tem um dicionário por perto. É pura mentira aquela história de que ele é pai dos burros. Ao contrário, ele é pai dos espertos e dos inteligentes. Porque quem tem um dicionário sempre próximo, seja no computador, no celular ou impresso, gente, é quem está sempre se especializando e ganhando mais repertório, tá? Quem se afasta do dicionário é quem emburrece, ok?
Então dá uma olhada, como é que a gente acha os verbetes de dicionário, né? E toda a descrição que vem a respeito deles. Olha só, medo. Tá aqui, ó, entre colchetes aqui, tá aparecendo a pronúncia, né? Diz assim, ó, é para pronunciar com E fechado, como se ele tivesse um acento circunflexo. Como que ele aparece aqui para marcar qual a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Tá aqui, ó. Tá em itálico, ok? O pontinho no meio, gente, é para mostrar onde divide a sílaba, ok? Que tem duas sílabas, é uma palavra dissílaba e paroxítona, porque é a penúltima sílaba mais forte. Aí vem as definições, né? Sentimento inquietante que você tem diante do perigo ou ameaça, ansiedade, etc, etc. Bom, queria marcar isso com vocês e que vocês olhassem quaisquer palavras no dicionário e percebessem isso, gente. Como é que ele caracteriza a pronúncia, né? A divisão silábica e a sílaba mais forte, ok? Então, legal observar isso, tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Queria aproveitar também, gente, para fazer a leitura com vocês aqui, ó, de um texto que é tirado dentro do Emília no País da Gramática, que vocês podem encontrar integralmente na internet, do Monteiro Lobato, e queria discutir com vocês um pouco as analogias feitas aí, tá bom? De ortografia e relacionadas à acentuação também. Vem comigo. Diz assim, no bairro da ortografia. Os meninos encontraram uma dama de origem grega, que tomava conta de tudo. Bom dia, minha senhora, disse Quindim, fazendo uma saudação de cabeça muito desajeitada. Trago aqui, sobre o meu lombo, 2 meninos e uma boneca, que desejam conhecer a vida deste bairro. As ordens, exclamou a grega. Desçam e venham ver como lido com as letras, na formação escrita das palavras. Os meninos desceram pela escadinha de corda e rodearam-na. Emília, lambetissimamente, tomou-lhe a bênção. Deus te abençoe, bonequinha, disse a ortografia sorrindo. Ah, então essa dama de origem grega é a ortografia. Por que ele chamou de dama de origem grega, pessoal? Porque olha só, orto, boa, bonita, grafia, escrita, tá? E ambos são radicais gregos, ok? Grafia bonita, grafia bem formada, grafia bem feita. 2 radicais gregos se juntando para formar a palavra ortografia, ok? Então, por isso ele chama de dama de origem grega, tá? Segue lá. Por onde começar? Narizinho teve a ideia de inquirir por que motivo ela se chamava ortografia. Meu nome é grego e formado de 2 palavras gregas, ortos e grafia. Ortos quer dizer correta e grafia quer dizer escrita. Sou, portanto, a escrita correta, ou a que ensina a escrever corretamente. Reparem aqui, pessoal, que eu fiz questão de deixar e tem um asterisco no final, ó. A palavra ideia, depois do acordo ortográfico em vigor, perdeu o acento, tá? Mas como esse texto é escrito originalmente ainda lá, bem no comecinho da primeira metade do século XX, havia esse acento aí bem marcado, ok? Pois a senhora precisa trabalhar muito, disse Emília, porque a maior parte das gentes ainda não sabe escrever na regra. Eu mesma, que sou marquesa, erro às vezes. Marquesa? Repetiu a ortografia admirada. Marquesa de quê? Marquesa de Rabicó, para servir, minha senhora, respondeu Emília de mãos na cintura e queixo erguido. Narizinho confirmou o título da boneca e narrou várias passagens de sua vidinha, inclusive o casamento e o divórcio com o Marquês de Rabicó. A ortografia espantou-se grandemente de tais prodígios. Em seguida falou de sua vida ali. Antigamente o sistema de escrever as palavras era o sistema etimológico, o qual mandava escrevê-las de acordo com a origem. Isso trazia muitas complicações e dificuldades. Por esse sistema, a palavra cisma, por exemplo, escrevia-se cisma, assim, ó, com SC, com uma letra inútil, mas justificada pela origem. A palavra tísica escrevia-se, olha só, ptísica, com 3 letras inúteis, sempre por causa da origem. Ditongo escrevia-se diptongo, de modo que havia uma enorme trabalheira entre os homens para decorar a forma das palavras.
E trabalho inútil, porque ninguém ganhava coisa nenhuma com isso. Só os tipógrafos, lembrou Narizinho. Esses engordavam. Mesmo o raciocínio que o Gregório do Vivier faz dos gramáticos, né? No seu texto. Perceberam a relação? Muito bem. Sim, só os tipógrafos, confirmou a ortografia. Todos os mais perdiam tempo e fósforo cerebral. Em consequência disso, ergueu-se um movimento para mudar, para acabar com a ortografia etimológica e pôr em lugar dela outra mais fonética, isto é, que só conservasse nas palavras as letras que se pronunciam. Esse movimento venceu, afinal, e acabou sendo sancionado por um decreto do governo, depois de muito estudado pela Academia Brasileira de Letras. Reparem, gente, que aqui também está ainda o trema, né? Que também caiu neste novo acordo. Quer dizer que agora ninguém mais erra? Disse Pedrinho. Está muito enganado, meu filho. Há regras que têm de ser seguidas, e os que se afastarem dessas regras erram. Mas tudo se torna muito mais simples e lógico. Eu gostei da mudança, confesso, mas minha amiga, a velha ortografia etimológica, está furiosíssima. Não se conforma com a simplificação das palavras. A dama grega levou os meninos para sua casa, onde havia uma bela coleção de letras e sinais gráficos. As letras vocês já conhecem, disse ela. São as do alfabeto. Deste lado tenho as maiúsculas e daquele lado as minúsculas. Aqui nesta gaveta guardo os acentos e outros sinais. Quando é que a senhora emprega as maiúsculas? Indagou Pedrinho. Ponho maiúscula todas as primeiras letras de palavras que abrem os períodos. E também escrevo em maiúscula a primeira letra de todos os nomes próprios. Só? Perguntou Narizinho. Não. Uso maiúsculas também nos títulos, como Vossa Senhoria, Senhor, Doutor, e nos epítetos ou alcunhas dos homens célebres, como Napoleão, o Grande, Guilherme, o Taciturno, o Tiradentes, etc. Uso-as nas palavras que designam divindade, como o Eterno, o Todo-Poderoso. Uso-as em certos nomes abstratos, quando aparecem sob forma de pessoas, como nesta frase: o monstro vinha escoltado pela ira, pela traição e pelo ciúme. Uso-as para os pontos cardeais, quando designam regiões, como nestas frases: os povos do Oriente, os mares do Sul. Mas digo em maiúscula o Oriente da China, porque aqui Oriente significa apenas direção geográfica, então é sem maiúscula. Pela mesma razão também digo o norte do Brasil. E os tais acentos? Perguntou o menino. Acentos lido com dois, o agudo e o circunflexo. E ainda lido com outros sinaizinhos aparentados com os acentos, mas que não são acentos, gente, ok? Então vai lá, não é acento o til, o apóstrofo, o cedilha, que é uma caudinha no C, e o hífen, ou o traço de união. Introduziram-se na língua outros acentos, como o acento grave, muito usados pelos franceses, e ainda o trema. Olha só, que também era bem usado por nós. Sou contra isso. Quanto menos acentos houver numa língua, melhor. A língua inglesa, que é a mais rica de todas, não se utiliza de nenhum acento. Os ingleses são homens práticos. Não perdem tempo em enfeitar as palavras com bolostroquinhas dispensáveis. Muito bem, disse Emília, que tinha gana em acentos. Gosto de ouvir uma grande dama com a senhora falar assim, porque é exatamente como penso. Essas pulgas só servem para nos tomar tempo. Acho que só devem ser usados quando forem necessários, para evitar confusão. Hoje, escreve-se ele e a com acentos. Acho desnecessário, porque com ou sem acentos só há um jeito de pronunciar essas palavras. E as letras, fale das letras. Queridos, olha só, queria chamar a atenção para o fato de a época em que o Monteiro Lobato ser anterior a 1971, ele escrevia o ele ainda com acento, ok? Assim como o este ainda tinha acento. Depois de 1971, esses acentos também caíram, tá? Então vejam, eu disse a vocês que não era só opinião minha de que os acentos são usados e tem em demasia no português brasileiro, né? A gente poderia, de fato, limpar um pouco os penduricalhos das nossas palavras, ok? Dá uma olhada, a gente tem mais considerações, mais ponderações. Não esquece
de observar gradativamente, com cuidado, a acentuação nos seus textos e a ortografia das palavras mais usuais. Como é que a gente consegue isso? Sendo bom leitor, sendo bom analista das situações de acentuação e ortografia, ok? E fazendo os nossos quadrinhos de lembretes para deixar no nosso local de estudos. Um abraço a todos, até já já em outra aula.